Olá, bom dia, bom dia. Vamos retomar a leitura então da obra Divino Espírito Santo. Paramos na página 126. Só lembrando que essa leitura é uma leitura preliminar do conteúdo da obra e que provavelmente sofrerá correções, alterações, né? Eu encaminhei, como eu disse, para a editora. A editora é a Editora Literando. Ela tem filial em Portugal. Esse livro será publicado em Portugal e no Brasil. E eles estão fazendo todas as revisões, tanto revisões ortográficas, revisões de conteúdo, né? E vão desenvolver a capa, enfim, tudo. Mas eu resolvi gravar e salvar a leitura, esse conteúdo, até mesmo para que eu pudesse ter uma noção completa da obra. Então, se por acaso, na hora que eu estiver lendo, né, houver eu gaguejar ou, como já aconteceu, né, parece que palavras estão repetidas, enfim, esses ajustes todos serão feitos. Mas o importante é ter uma noção assim preliminar do conteúdo e do que representa o Espírito Santo na nossa vida e a sua manifestação. Então, só fiz essas pequenas considerações só para você entender que ainda não é a obra concluída, entendeu? Não está ela toda compilada, tá bem? Então vamos lá. Estamos reunidos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, para sempre seja louvado. Vamos fazer as nossas orações pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Com a intercessão de Nossa Senhora Virgem Maria, Santa Faustina, Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Dulce, Padre Pio de Pietrelcina, São Domingos Sávio, Dom Bosco e assim como de todos os santos e anjos de Deus, para que junto a Jesus Cristo intercedam por nós e pelo mundo inteiro, por sua misericórdia, seu amor e suas bênçãos. A nós, ao mundo inteiro e especialmente às almas do purgatório, às almas esquecidas, às almas agonizantes, a todos nós pecadores, as vítimas inocentes do conflito no Oriente Médio entre faixa de Gaza e Jerusalém, na Ucrânia, na Coreia do Norte e Coreia do Sul. Pedimos também a misericórdia para o nosso povo brasileiro, para o nosso país. E que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bom, vamos lá então. Divino Espírito Santo, página 127. A manifestação do Espírito Santo na vida humana é multifacetada e profundamente transformadora. Ele não apenas inicia a relação do indivíduo com Deus, mas também a sustenta, desenvolve e aperfeiçoa, conduzindo o cristão em um processo contínuo de crescimento espiritual e serviço eficaz. Sinais e experiências. A manifestação do Espírito Santo na vida humana frequentemente vem acompanhada de sinais e experiências que servem para validar e fortalecer a fé dos cristãos. Estes fenômenos podem variar amplamente, tanto em forma quanto em significado, e têm sido objeto de muitas discussões teológica e prática. Abaixo examinamos alguns dos sinais e experiências mais comumente relatados. Experiência de batismo no Espírito. Muitas tradições pentecostais e carismáticas falam de uma experiência de batismo no Espírito Santo, que é frequentemente acompanhada por sinais como falar em línguas. Este evento é visto como um empoderamento especial para o ministério e o testemunho. Manifestações físicas. Em algumas ocasiões, a presença do Espírito Santo é sentida de maneira física. Relatos incluem sensações de calor, tremores e até mesmo quedas sob o peso da glória de Deus. Essas experiências são muitas vezes interpretadas como indicativos de uma intervenção divina direta na vida do cristão. Sincronicidades e coincidências. Alguns cristãos reportam experiências onde parecem haver coincidências ou sincronicidades que são interpretadas como sinais do Espírito Santo. Estes eventos são vistos como Deus orquestrando circunstâncias para seus próprios propósitos divinos. Respostas a orações e milagres. Ocorrências miraculosas, como curas e outros tipos de intervenções sobrenaturais, são frequentemente vistas como sinais da atuação do Espírito Santo. Estas manifestações são consideradas como provas tangíveis do poder e da presença de Deus na vida dos indivíduos e comunidades. Visões e revelações. Alguns relatos incluem visões, sonhos e outras formas de revelação que são atribuídas à ação do Espírito Santo. Essas experiências podem servir para guiar, confortar ou corrigir o cristão em sua jornada espiritual. Frutos do Espírito. Embora menos dramáticos, os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz e paciência, também são vistos como sinais da sua presença. O desenvolvimento dessas qualidades de caráter é muitas vezes uma das experiências mais convincentes da atuação do Espírito na vida de um cristão. É crucial abordar todas essas experiências com discernimento teológico e bíblico, tendo em mente que a manifestação mais autêntica do Espírito Santo sempre conduzirá à glória de Deus e ao bem do seu povo. Independentemente da forma que tomam, os sinais e experiências relacionados ao Espírito Santo servem para fortalecer a fé, edificar a igreja e confirmar a presença contínua de Deus na vida dos seus filhos. Uma das maneiras mais visíveis de reconhecer a atuação do Espírito Santo na vida de um cristão é através do desenvolvimento do fruto do Espírito. Neste momento, exploraremos os 9 aspectos do fruto do Espírito, que representam uma transformação interna e o caráter cristão. O apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Cada um desses 9 aspectos do fruto representa qualidades de caráter que refletem o caráter de Cristo e são cultivadas na vida do cristão pelo Espírito Santo. Amor. Primeiro aspecto. Amor. O amor é o primeiro aspecto do fruto do Espírito e é fundamental. É um amor que transcende o mero sentimento e envolve ação e compromisso. É o amor ágape, o amor sacrificial e altruísta. Segundo aspecto, alegria. A alegria não é baseada em circunstâncias externas, mas em uma alegria profunda que vem da fé em Deus. Ela traz contentamento e otimismo, independentemente das circunstâncias. Terceiro aspecto, paz. A paz é a tranquilidade da alma, resultado de uma relação certa com Deus. É a ausência de ansiedade e o desfrute da harmonia com Deus e com os outros. Quarto, paciência. A paciência envolve suportar dificuldades e pessoas difíceis com calma e perseverança. É a capacidade de esperar com confiança e paciência. Quinto aspecto, amabilidade. A amabilidade se manifesta em tratar os outros com bondade e compreensão. É a disposição de ser gentil e compassivo. Sexto aspecto, bondade. A bondade é fazer o bem aos outros de maneira ativa. Envolve ações benevolentes e generosas em relação aos outros. Sétimo aspecto, fidelidade. A fidelidade envolve a lealdade e a confiabilidade. Os cristãos são chamados a serem fiéis a Deus e a seus compromissos. Oitavo aspecto, mansidão. A mansidão é a qualidade de ser gentil e suave em espírito. Envolve humildade e submissão a Deus. Nono aspecto, domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de controlar os impulsos e desejos, agindo com autocontrole e moderação. Esses 9 aspectos do fruto do Espírito representam um padrão elevado de caráter cristão. Eles não são simplesmente virtudes humanas, mas qualidades divinamente capacitadas que se desenvolvem à medida que o Espírito Santo trabalha na vida dos cristãos. Quando alguém é cheio do Espírito, essas características se tornam cada vez mais evidentes em sua vida. A busca contínua do desenvolvimento do fruto do Espírito é um sinal de crescimento espiritual. À medida que os cristãos permitem que o Espírito Santo opere em suas vidas, eles são moldados e transformados à imagem de Cristo. O fruto do Espírito não apenas impacta sua própria jornada de fé, mas também a maneira como eles interagem com o mundo ao seu redor, refletindo o amor e a graça de Deus de maneira tangível. O papel do Espírito na fé e conversão. O Espírito Santo desempenha um papel inegavelmente central no processo de fé e conversão no cristianismo. Suas ações são multifacetadas, abrangendo desde o instante inicial de despertar espiritual até o desenvolvimento contínuo da fé na vida do cristão. Abaixo discutimos alguns dos aspectos mais significativos desse papel crucial. Iluminação e convicção de pecado. Antes de uma pessoa possa vir à fé em Cristo, possa ter a fé em Cristo, há frequentemente um período de convicção de pecado e necessidade de salvação. O Espírito Santo, eu vou marcar aqui porque eu acho que essa frase aqui tem alguma coisa que está errada, porque está escrito assim, ó. Como eu falei para você, vai haver uns ajustes. Ó, está escrito assim, ó. Antes que uma pessoa possa vir à fé em Cristo, antes que uma pessoa possa ver a fé em Cristo, ou ter a fé, não sei, precisa verificar isso direitinho. Provavelmente vai ser corrigido. Antes que uma pessoa possa
vir a ter fé em Cristo, há frequentemente um período de convicção de pecado e necessidade de salvação. O Espírito Santo ilumina a mente e o coração, tornando o indivíduo consciente de sua condição pecaminosa e da necessidade de redenção. Início da fé. A fé é frequentemente descrita como um dom de Deus e é o Espírito Santo quem opera essa fé no coração do indivíduo. O ato de crer não é simplesmente uma decisão humana, mas é iniciado e sustentado pelo Espírito. Regeneração. Após o exercício da fé, o Espírito Santo atua no processo de regeneração. Este é o nascimento espiritual que permite que um cristão entre no reino de Deus. A regeneração é uma mudança fundamental no seu interior, no ser interior do cristão. Uma nova criação, por assim dizer, que só é possível através da obra do Espírito. Selamento e garantia. Depois da conversão, o Espírito Santo sela o cristão, servindo como uma garantia de sua salvação e herança futura em Cristo. Este selamento atua como uma âncora para a alma, oferecendo segurança e confiança na caminhada cristã. Crescimento na santificação. A fé cristã não é estática, ela é uma jornada de constante crescimento e maturidade. O Espírito Santo é o agente primário nesse processo de santificação. Ele ajuda o cristão a entender a palavra de Deus, a orar de forma eficaz e a viver uma vida que reflete o caráter de Cristo. Testemunho interior. O Espírito Santo também serve como um testemunho interior da verdade da fé cristã. Ele confirma no coração do cristão a realidade de Deus e da verdade do Evangelho, muitas vezes através de um profundo senso de paz e alegria. O papel do Espírito Santo na fé e na conversão é, portanto, abrangente e indispensável. Desde o primeiro vislumbre da necessidade espiritual até o desenvolvimento contínuo da fé madura, é o Espírito que age para atrair, regenerar, fortalecer e confirmar o cristão em sua relação com Deus. O entendimento dessa obra multifacetada oferece uma visão mais completa e rica da jornada de fé cristã. Testemunhos de experiências pessoais. Os testemunhos de experiências pessoais com o Espírito Santo ilustram a variedade e a profundidade da obra divina na vida humana. Estas narrativas são não apenas uma fonte de encorajamento para a comunidade de fé, mas também uma poderosa ferramenta evangelística para aqueles que buscam entender melhor o cristianismo. A seguir, examinamos vários tipos de testemunhos que frequentemente surgem em conversas sobre a experiência com o Espírito Santo. Encontros iniciais e conversões. Muitas pessoas descrevem encontros poderosos com o Espírito Santo, que levaram à sua conversão inicial. Estas experiências frequentemente envolvem uma forte convicção de pecado, um encontro com a graça de Deus e uma sensação palpável de amor e aceitação. Libertação e cura. Alguns testemunhos se concentram em experiências de libertação de vícios, traumas ou doenças. Nestes casos, a intervenção do Espírito Santo é vista como um ponto de virada crucial, permitindo uma nova liberdade e qualidade de vida. Revelação e direção. Outros relatam como o Espírito Santo lhes deu direção em momentos críticos de suas vidas, frequentemente através de sonhos, visões ou senso interior de orientação. Estes testemunhos enfatizam o papel do Espírito Santo como conselheiro e guia. Empoderamento para o ministério. Há também aqueles que falam do empoderamento que receberam do Espírito Santo para o serviço e ministério.
Estas experiências frequentemente envolvem o recebimento e o uso de dons espirituais para o benefício da comunidade e para o avanço do reino de Deus. Transformações de caráter. Finalmente, muitos cristãos testemunham sobre a transformação de caráter que experimentaram ao longo do tempo, evidenciada pelo desenvolvimento dos frutos do Espírito em suas vidas. Estas histórias de transformação gradual muitas vezes servem como uma fonte poderosa de encorajamento para outros que estão em jornadas espirituais semelhantes. Os testemunhos de experiências pessoais oferecem uma visão íntima e muitas vezes emocionante da maneira como o Espírito Santo opera na vida dos indivíduos. Eles servem como lembretes tangíveis da realidade e relevância do Espírito Santo hoje, convidando todos a uma experiência mais profunda e rica com Deus. Relatos históricos. A presença e ação do Espírito Santo ao longo da história não são apenas temas teológicos, eles também têm indicações históricas profundas e são apoiados por uma rica tradição de relatos e documentos. Aqui, nós exploramos algum desses eventos históricos significativos que mostram a obra do Espírito Santo em diferentes eras e contextos. O dia de Pentecostes. Um dos relatos históricos mais antigos e notáveis sobre a manifestação do Espírito Santo ocorre no livro de Atos, no evento conhecido como Pentecostes. Este é um momento fundamental para o cristianismo, marcando o início da igreja e a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e outros presentes. Os concílios ecumênicos. Os primeiros concílios ecumênicos, como o Concílio de Nicéia em 325 d.C., foram momentos em que a igreja procurou definir dogmas fundamentais, incluindo a natureza do Espírito Santo. Os resultados desses concílios tiveram um impacto duradouro na teologia cristã e são considerados por muitos como guiados pelo Espírito. Avivalismos e reavivamentos. Ao longo da história houve períodos de avivamento espiritual, que muitos acreditam terem sido movimentos do Espírito Santo. Isso inclui o primeiro grande despertar nos Estados Unidos no século XVIII e o avivamento de Azusa Street em 1906, que é frequentemente citado como o início do movimento pentecostal moderno. Movimento carismático. Na segunda metade do século XX, o movimento carismático trouxe a experiência do Espírito Santo para dentro das denominações cristãs tradicionais. Este movimento tem seu próprio conjunto de relatos históricos e documentos que detalham experiências com os dons e manifestações do Espírito. Ação social e justiça. Há também numerosos exemplos de figuras históricas que, movidas pelo Espírito Santo, lutaram por justiça social, liberdade e igualdade. Personagens como Martin Luther King Jr., William Wilberforce e outros defenderam causas que acreditavam serem impulsionadas pela direção e convicção do Espírito Santo. Ao examinar estes e outros relatos históricos, torna-se claro que a ação do Espírito Santo é intrincada e profundamente entrelaçada à história humana e da Igreja. Esses eventos servem como testemunhas poderosas da presença contínua e ativa do Espírito Santo através dos tempos, apontando para uma realidade espiritual que transcende tanto o tempo quanto o espaço. Transformação pessoal. A obra do Espírito Santo na vida do cristão envolve uma profunda transformação pessoal. A transformação pessoal é um tema recorrente nas Escrituras. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação é um processo contínuo e é facilitada pelo Espírito Santo. Um dos aspectos mais notáveis da transformação pessoal é a santificação. A santificação é o processo pelo qual os cristãos são gradualmente transformados à imagem de Cristo, tornando-se mais santos e virtuosos. Essa obra do Espírito Santo envolve o aperfeiçoamento do caráter, o desenvolvimento do fruto do Espírito e a superação do pecado. O Espírito Santo também desempenha um papel vital na renovação da mente. Ele capacita os cristãos a pensar de maneira mais alinhada com a verdade e a vontade de Deus. Isso envolve a transformação de padrões de pensamento negativos e pecaminosos em pensamentos que são verdadeiros, nobres, justos, puros, amáveis, virtuosos e louváveis. Filipenses 4:8. Além disso, o Espírito Santo é um consolador e um auxiliador nas lutas e desafios da vida. Ele oferece conforto, força e direção para enfrentar as dificuldades e para superar a fraqueza humana. Ele está presente nas horas de tristeza, dor e perda, oferecendo consolo e esperança. A transformação pessoal também se manifesta na capacitação para o serviço. O Espírito Santo concede dons espirituais aos cristãos, capacitando-os para servir na igreja e no mundo. Ele dá habilidades e recursos que podem ser usados para abençoar os outros e para cumprir a missão da igreja. A obra do Espírito Santo na transformação pessoal é um processo contínuo que dura toda a vida do cristão. Envolve altos e baixos, desafios e vitórias, mas é uma jornada que nos leva a uma maior semelhança com Cristo. A transformação pessoal é uma evidência da graça de Deus e do poder do Espírito Santo em ação. Portanto, é notória a importância da transformação pessoal pela obra do Espírito Santo, destacando a santificação, a renovação da mente, o consolo nas lutas e a capacitação para o serviço. A jornada de fé é uma jornada de crescimento espiritual e o Espírito Santo é nosso guia e companheiro constante nesse processo. Combate espiritual, preces e orações. A vida cristã é frequentemente descrita como uma batalha espiritual, na qual os cristãos enfrentam forças espirituais malignas e tentações. Neste capítulo, exploraremos o papel do Espírito Santo no combate espiritual e como ele capacita os cristãos a resistir ao mal e a permanecer firmes na fé. A Escritura nos adverte sobre a existência de forças espirituais malignas, como Satanás e seus anjos caídos. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 6:12: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso destaca a natureza espiritual da batalha que os cristãos enfrentam. O Espírito Santo é frequentemente descrito como aquele que equipa os cristãos para a batalha espiritual. Isso envolve vários aspectos. Número 1. O Espírito como armadura. Em Efésios 6, 10, 18, Paulo descreve a armadura de Deus, que inclui o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo é representado como a fonte de verdade e da fé que protege os cristãos da batalha. O Espírito como guia e discernimento.
O Espírito Santo ajuda os cristãos a discernirem entre o bem e o mal, a resistirem às tentações e a escolherem o caminho certo. Ele guia e fortalece os cristãos em suas decisões. 3. Oração no Espírito. Paulo também menciona orando em todo tempo no Espírito, como parte da armadura espiritual. Isso envolve a busca da ajuda do Espírito Santo na oração e na intercessão. 4. Vitória sobre o pecado. O Espírito Santo capacita os cristãos a superarem o pecado e a viverem uma vida de santidade. Ele os fortalece na luta contra a carne e as tentações. 5. Poder para testemunhar. O Espírito Santo concede poder para ser testemunha de Cristo e proclamar o Evangelho, mesmo em face da oposição e do antagonismo espiritual. É importante destacar que o combate espiritual não é apenas uma batalha individual, mas também uma batalha coletiva na qual a igreja como um todo está envolvida. O Espírito Santo capacita a igreja a resistir ao mal e a ser uma força transformadora no mundo. O combate espiritual é uma parte inevitável da jornada cristã, e o Espírito Santo é o nosso aliado constante nessa luta. Sua capacitação, discernimento e fortalecimento nos permitem enfrentar os desafios espirituais com coragem e confiança. Preces e orações. A oração é uma parte essencial da vida cristã, e o Espírito Santo desempenha um papel significativo nesse ato de comunicação com Deus. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo ajuda os cristãos em suas fraquezas e limitações, especialmente na oração. Em Romanos 8, 26 e 27 lemos: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esses versículos enfatizam várias dimensões da atuação do Espírito Santo na oração. 1. Ajuda nas fraquezas. O Espírito Santo está presente para nos ajudar em nossas fraquezas. Ele compreende nossas limitações e nos capacita na oração, mesmo quando nos sentimos incapazes. 2. Intercessão. O Espírito Santo intercede por nós. Isso significa que ele fala em nosso favor diante de Deus, apresentando nossas necessidades e anseios. Suas orações são perfeitamente alinhadas com a vontade de Deus. 3. Gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo usa gemidos inexprimíveis como se comunicar com Deus. Isso sugere uma profunda comunicação espiritual que vai além das palavras humanas. Ele compreende nossos sentimentos e necessidades em um nível profundo. 4. Conhecimento da mente do Espírito. Aquele que sonda os corações, ou seja, Deus, conhece a mente do Espírito, e isso garante que as orações do Espírito Santo estejam de acordo com a vontade divina. A oração na presença do Espírito Santo é uma experiência que vai além das palavras formais. É um ato de comunhão profunda com Deus, onde o Espírito ajuda os cristãos a expressar seus corações, a compreender os propósitos de Deus e a se alinhar com a sua vontade. A presença do Espírito Santo na oração também promove um senso de intimidade e proximidade com Deus. Ele é nosso consolador, nosso defensor e nosso guia na busca de uma vida de oração mais significativa. A oração é uma expressão profunda da espiritualidade humana, uma conexão íntima com o divino que transcende palavras e rituais. Quando nos voltamos para o Espírito Santo em oração, estamos buscando algo mais do que simplesmente falar com Deus. Estamos procurando a presença transformadora do Espírito em nossas vidas. Pense nas noites silenciosas
em que você se ajoelha ao lado da cama, as palavras sussurradas em segredo, os pensamentos mais íntimos compartilhados com o Espírito Santo. É nesses momentos de vulnerabilidade que buscamos a orientação divina, a força para enfrentar desafios e a paz para acalmar nossos corações inquietos. A oração do Espírito Santo, também conhecida como Veni Sancti Spiritus, é uma das preces mais reverenciadas na tradição cristã. Ela nos convida a invocar o Espírito Santo para que ele venha e encha os corações de seus fiéis. É uma súplica sincera por iluminação, fortalecimento e consolo divino. Outra forma de oração é a invocação direta ao Espírito Santo. Em momentos de incerteza, muitos de nós nos voltamos para o Espírito Santo, pedindo sua orientação e presença em nossas vidas. Vem, Espírito Santo, dizemos buscando a sabedoria que só Ele pode oferecer. A oração é um ato de fé e confiança. É a crença de que o Espírito Santo nos ouve e responde às nossas súplicas de maneira única para cada um de nós. Em nossos momentos mais sombrios, quando as respostas parecem distantes, continuamos a orar, confiando que o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. Bom, vou parar por aqui, ó. Estamos parando na página 144. Bem, a você que esteve comigo até agora, ou pelo menos ouviu um pouquinho, eu agradeço muito de coração. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e sua misericórdia possam estar na sua vida, na sua família, te abençoando, te protegendo e tornando a sua vida cada dia mais feliz e abençoada. Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.